Como é bom chegarmos até você com o programa Gente de Fé. Esse programa que é feito não somente com pessoas que conseguiram as graças, os milagres, os prodígios, porque muitas vezes nós podemos confundir um Deus que é companheiro na nossa caminhada com um Deus que é milagreiro. Muitas vezes vamos em busca somente deste Deus. Este programa é feito de testemunhos de pessoas que apresentam não apenas um milagre que acontece, mas, principalmente, um Deus que não abandona, mesmo quando parece que tudo acabou, que tudo terminou. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que é de casa, vamos dizer assim. Pode ser que você já tenha visto essa pessoa aí na telinha da sua casa, do seu computador. Ela é membro da comunidade Canção Nova, é família Canção Nova. Pelo sobrenome dela você vai também perceber que, além de ser membro da comunidade Canção Nova, tem um parentesco. Ela é sobrinha e afilhada do Monsenhor Jonas Abib e venho testemunhar para nós, para cada um de nós, a sua história, um pouquinho da sua história, daquilo que ela viveu, principalmente com seu pai e depois com a sua mãe. Mirela, bem-vinda. Obrigada, padre. Estou nervosa. Está nervosa, gente? Falar de si, né? É. Vai remexendo com as coisas que já estão guardadinhas. Estão guardadinhas aí. A Mirela, como eu disse, é sobrinha do Padre Jonas, por isso que é Mirela Abib Ferraz. É casada, Sim. 2 anos. 2 anos né? casada. Está na TV Canção Nova, passa pela TV Canção Nova. Padre. De vez em quando eu faço umas participações especiais, aí agora eu estou junto com a equipe do Revolução Jesus. Vamos ver por quanto tempo. A gente dá o nosso sim, né? Mas Nosso Senhor tem os projetos dele. Sim. Então, a minha missão é no Instituto Canção Nova, é no Polo Educacional, é onde eu atuo, é onde eu me dedico. E aí a gente tem um plus na missão, né? A gente dá os 40% a mais ali na TV Canção Nova, nas quintas-feiras à noite, nas reuniões de pauta. É um desafio, é muito gostoso, né? Às vezes desinstala bastante, mas estamos aí. Mas é muito bom saber que, de alguma forma, hoje a minha história vai ser contada para ajudar alguém a evangelizar. Estou evangelizando. É um outro jeito de estar na TV. Né? Hoje eu faço uma outra experiência. É muito mais fácil estar onde eu estou, né? Porque aí você tem alguém para puxar a história. Eu tenho meu guia aqui, né? Eu tenho a pauta do programa. Melhor. É muito mais fácil estar aqui. Mas hoje você é convidada a estar aí deste lado. Estamos aqui. E partilhar conosco um pouquinho daquilo que você viveu, dessa história de fé. Né? Como eu disse no início do programa, esse programa é feito não apenas de pessoas que alcançaram as graças, as bênçãos, os milagres de Deus, mas que, mesmo quando parece que tudo acabou, permanecem em pé com a fé. Por isso que o nome do programa é justamente esse, Gente de Fé. Me conta um pouquinho da sua história na Canção Nova, quando você entrou, como que foi essa realidade de deixar de ser sobrinha e passar a ser membro da comunidade que o teu tio fundou, como é que foi isso? Quanto tempo você está na comunidade? Um pouquinho dessa vida, você e Canção Nova. Eu e Canção Nova. Eu ingressei na comunidade em 2007, então estou no meu 10º ano, né? Completei 10 anos, sou muito feliz. Eu me encontrei na Canção Nova porque me encontrei com a vontade de Deus. Então eu não tenho dúvidas de que aqui não é o meu lugar ou passo por crises e crises de vocação. Eu me encontro com a comunidade Canção Nova. Para mim, a experiência de entrar na comunidade, eu sempre tive muito claro que eu não estava aqui por causa do Padre Jonas. Eu não vim por causa dele, eu não vim atrás dele, eu não vim para ele ter um apoio da família. Precisa ter alguém, precisa ter uma Bíblia ali, né? Vamos dar uma cota. Não é nesse sentido, né? Até fui bastante resistente
no início ali no meu chamado, porque eu tinha essa coisa de que, mas eu não quero estar lá porque a obra é do meu tio. E foi uma coisa que Deus trabalhou, porque a obra não é do meu tio, a obra não é do Padre Jonas. Ele foi só um né? instrumento Exato. para que a obra de Deus A obra é de Deus, né? E eu tenho certeza que o Senhor, as pessoas que trabalham aqui, as pessoas que são colaboradoras, que são da comunidade, que fazem a missão acontecer, não estão aqui por causa do Padre Jonas. Talvez elas foram atraídas por causa do testemunho dele de alguma forma, mas se elas permanecem, elas não permanecem por causa dele. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Então, estar dentro da Canção Nova, eu me vejo como família. Sou igual a todo mundo, não tenho privilégios de ser a sobrinha do padre. Até porque não tem privilégio, mas privilégio que eu vou ter, né? A gente vive da providência igual, a gente reza igual, vai na missa. Obedece igual. Exato, as regras são são as mesmas. Para mim, para o senhor, para os outros. Então, eu não tive uma grande dificuldade de eu me ver sobrinha. Às vezes, sentia que algumas pessoas tinham uma dificuldade, né? De olhar assim, porque a Mirella é sobrinha do Padre Jonas. Então, logo no início, eu já cortava, assim, né? Como se você tivesse perdido a tua identidade. Não é a Mirella, mas a sobrinha E aí eu percebi que, assim, no início eu era até um pouco grosseira, você dava umas respostas meio ríspidas, mas, assim, hoje isso não é mais necessário. Eu acho que a comunidade me percebe um membro da comunidade. Eu sou Mirella, né? Hoje eu sou a Mirella do John, não sou nem a Mirella do Padre Jonas, sou a Mirella do John, né? Graças a Deus, John, meu marido. O John é o marido que é lindo. Da Mirella. Mas aqui nós encontramos uma realidade bem peculiar, porque às vezes nós podemos pensar que uma família que reza ou uma família que tem, digamos, um padre na família, eu falo porque eu sou padre, às vezes minha família tem muito disso. Não, nós somos abençoados porque temos um padre na família. Só que às vezes a pessoa confunde abençoado de quer dizer que não vai sofrer, que não vai passar por problema. Estou garantida. Olha, eu já ganhei meu céu por causa dele. Não. Você, dentro da comunidade, como você disse, entrou em 2007. Sim. Você viveu lutas na tua família. Sim. Qual foi a primeira luta que você viveu? Das muitas, né? Porque desde o início, desde o pré, situações de dinheiro, enfim, mas assim, acho que a grande primeira luta começou ali em 2009. Meu pai começou a ter problemas de saúde. Até então era aquele super-homem, né? Meu pai era aquele homem que não era de médico. Então foi minha mãe que descobriu a doença do meu pai, porque uma vez ela marcou as férias dela e falou: Carlos, porque meu pai chamava Carlos. Carlos, eu vou te levar no médico. Precisa saber se está tudo bem com você. Não, Sula, eu chamava de Sula. Sula, está tudo certo, não sei o quê. Então, foi numas férias, minha mãe levou meu pai ao médico, levou ele num clínico. Aí, antes de entrar, né, faz aquele negócio, a mulher bota lá o negócio, vê a pressão. Triagem, né? Isso, pai, obrigada. A triagem. Foi fazer a triagem, o pai estava com a pressão altíssima e não sentindo nada. Então, assim, já foi um start de ter alguma coisa errada. Aí foi fazer exames, aí fomos descobrir que estava tudo alterado, e faz dieta, até então, porque está alterado. Começamos a constatar que isso era um problema de saúde sério porque o gama, que é uma taxa ali bem ligada ao fígado, né, a gordura do fígado, não abaixava. Por mais tratamento, por mais que ele fosse fiel à dieta, aquilo nunca reduzia. E aí, quando foi de 2009 para 2010, meu pai teve uma internação que nos assustou muito. Porque, assim, uma coisa que ninguém esperava. A gente não estava habituado a frequentar hospitais, né? Eu já estava na Canção Nova. E aí recebi a ligação de que o papai está internado. Como assim está internado? Ele está internado. Ele começou a vomitar, não parava, nós levamos para o hospital, chegou lá, internou na emergência. Ok, ele vai parar de vomitar 1 hora. Só que ele não foi melhorando, ele ficou com mais de 40 dias no hospital. Então, foi um susto para a minha família, porque ninguém sabia dizer o que meu pai tinha. Nenhum médico fazia exame, o que ele tem, de fato, o que é que meu pai tem? Uma barriga muito volumosa, muito líquido, né? E aí foi um dos médicos de plantão que falou: olha, eu acho que ele precisa começar a fazer um acompanhamento mais sério com uma hepatologista, com um gastro, deve ser alguma coisa aí do sistema digestivo, a barriga está muito volumosa, não sabe se é um verme, o que é. Então, foi quando nós descobrimos uma hepatologista excelente, foi mão de Deus ali, ela começou a acompanhar meu pai. E aí foi indo, né? Aí fica doente interna, volta. Fica doente interna, volta para casa. Aí outras situações, aí descobrimos que era uma cirrose. Meu pai tinha uma cirrose hepática causada por um verme
que ele teve na juventude. Então, às vezes acha que cirrose é só uma questão de bebida. É claro, meu pai bebeu por um certo tempo na vida dele e isso agravou o problema, mas a cirrose do meu pai não era alcoólica. Não foi a razão. Não foi ela era uma cirrose hepática por causa de uma esquistossomose. Que eles sentiam isso, esquistossomose, que tem muitos Eu digo S's. porque também foi a bactéria que o meu pai pegou e com ela faleceu também. Então foi a esquistossomose, porque são muitos S's, né? É porque em algumas regiões é até chamado como barriga d'água. Isso, era o que meu pai tinha, era barriga d'água, aquela barrigona volumosa. E aí, a partir disso, o tratamento dele mudou para um tratamento de um doente hepático, né? E aí ele foi padecendo muito, porque aí meu pai foi perdendo muita massa, foi ficando muito magro, aí deu artrose no quadril, da hérnia não sei aonde. Outras situações de saúde foram aparecendo por causa das debilidades próprias ali do fígado, que não estava, as enzimas, enfim. O fígado é tão importante quanto o coração, quanto o cérebro. A gente vai descobrindo que tudo que está dentro da gente é importante. Quando algo para de funcionar, todo o corpo sofre, né? Então, quando isso em 2010, ali para 2011, que nós fomos descobrindo a cirrose, quando foi em 2013, para encurtar, em 2012... Peraí, não encurta não. Ai, desculpa, ok. Não, mas eu queria saber assim, vocês descobriram isso. Até então, o Carlos, Caluca, como era chamado, né? O seu Caluca, o Carlos, ele se cuidava, ele ia ao médico constantemente ou não tinha nada disso? Não tinha. Passou a ter por uma necessidade de saúde. De saúde. Ele foi quando ele precisou ir. Sim. E aí ele ia acompanhado, inclusive, minha mãe ia com ele. Né? Não porque ele ia fugir, porque ele ia dar um perdido na gente. Para dar mais segurança. Né? Até para ela estar junto com ele. Minha mãe tinha aquela coisa de muita preocupação, então ela queria estar com meu pai, ela queria ver o que a médica ia dizer. Óbvio que tiveram momentos em que, por causa da cirrose, nos assustou muito ver meu pai. Então, imagina, eu estou longe aqui na Canção Nova, então eu chego para visitar, eu vejo meu pai muito magro. Vejo meu pai magro, e com aquela barriga, e a pele amarela, e o olho amarelo. A gente vai se assustando com o que vê, né? E as notícias que chegam, aí o telefone que toca, você atende, está internado de novo, meu Deus. E vai para a capela, e reza, e chora na capela, e Senhor, né? Eu estou aqui servindo e precisa cuidar do meu pai, né? Porque na hora da humanidade é assim que a gente fala. Pelo menos eu, Mirella, sou muito direto no meu relacionamento com o nosso Senhor. Brigou com Deus nessa hora? Não é uma briga, um relacionamento muito verdadeiro, muito franco. Tipo assim, o senhor não... Jesus, olha, eu tô aqui, eu tô dando o meu tudo, eu tô querendo ver o Senhor agora lá cuidar do meu pai. Eu tô pedindo para o Senhor, né? Eu saí de casa. Não estou dizendo que eu sou como Deus, que se eu estivesse em casa eu estaria garantindo a saúde dele. Mas na hora, Padre, da humanidade, a gente fala umas coisas assim. Não é que eu não me arrependo, mas eu prefiro ser verdadeira com o Senhor. Eu acho que o meu relacionamento com ele flui melhor porque eu sou muito verdadeira e ele é tão verdadeiro comigo. Então, até porque ele nos conhece. É um relacionamento, ele sabe como é que tá. Não adianta falar coisas assim, ai, tudo bem, Jesus, meu pai está lá internado, mas eu estou aqui porque eu te amo. Eu te louvo por causa disso, Senhor. Vem me abraçar. Não, Jesus, olha, eu estou aqui, gostaria de estar lá, mas não resolvo nada estando lá. O Senhor pode resolver por mim, então, por favor, né? Se o Senhor puder, se quiseres, faça. Então, por muitas vezes a minha oração foi nesse sentido. E era isso, Padre. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas... Sim, claro. Mas aí houve essa constatação por causa dos exames, houve a constatação. Cirrose. Né? Cirrose hepática. E tinha tratamento, o que era preciso fazer, o que precisava acontecer, se tinha, se não tinha? O tratamento inicial constatou, então, aquele tratamento inicial, todos os remédios, que eram muito caros, aí consegue, pelo Estado, ajuda, pega remédio de graça, enfrenta a fila, enfim, né? Mas os remédios eram bem caros no início, meu pai era pedreiro autônomo, e aí, por causa da doença, por muitas vezes ele não conseguiu trabalhar, então chegou um momento em que a minha família padeceu necessidade, que era uma outra coisa que me apertava aqui, saber que eu estando aqui, às vezes tinha muito mais e pensar, poxa, meu pai está lá doente, está faltando, né? Meus irmãos trabalhando, pagando faculdade, eu estou aqui, enfim. E tudo isso é que mexe, né, Padre? Fique tranquilo.
diante de tudo isso, o tratamento era com os remédios, né? O tratamento final, a solução final, porque não existe uma cura, o fígado não se restabelece completamente. Mas se a coisa se agrava muito, chega um momento em que o paciente ele é indicado para um transplante. E aí existe lá um nível, né, para chegar no início da fila, até que a fila, a gente foi descobrindo, a gente vai estudando, a gente entra nesse mundo e vai descobrindo um monte de coisa, como o senhor descobriu um monte de coisa quando seu pai estava doente. Sim. Né, que existe, não é uma tabela que classifica, mas que existem aqueles casos que são muito graves e muito urgentes, que aí acabam sendo os primeiros da fila, aqueles casos que ficam um pouco mais para trás, mas é uma fila que anda até que bem, numa velocidade assim considerável, a fila de transplante de fígado. Só que por causa da saúde do meu pai, quando chegamos em meados de 2012, eu tirei uma semana de descanso do instituto, fui para lá passar, porque a gente ganha uma semaninha ali nas férias das crianças, a gente ganha uma semaninha de recessos missionários, eu fui para casa. E foi justamente nessa semana que ele foi na Ipato, junto com a minha mãe, na doutora Uda, e aí ela foi muito sincera, falou, olha, seu Carlos, hoje o senhor está entrando num quadro de desnutrição, o senhor está muito fraco, o senhor precisa fazer um tratamento com a nutricionista bem acompanhado, tomar suplemento, nananana, porque hoje a sua saúde está sofrendo de uma forma que o senhor não vai aguentar esperar por uma fila de transplante. Então, a gente não vai esperar entrar na fila, chegarmos no ponto, o senhor não vai aguentar, a sua saúde, o seu corpo não vai responder, a gente não pode correr esse risco. Então, no seu caso, o indicado é fazermos um transplante intervivos. E o Antes que é... de nós continuarmos a falar, olha ali, tem alguém que quer falar com você do transplante, de todo esse tempo que você viveu. Eu sou o John, esposo da Mirella. Entramos juntos na Canção Nova, ela é de São Paulo, eu do Rio de Janeiro. Nos encontramos e foi crescendo a amizade através da oração, no qual nós rezávamos o terço, o Santo Rosário, fazíamos jejum toda quarta e sexta-feira e as sextas-feiras juntos, e aí foi criando um laço de amizade. No ano de 2010, 2011 aproximadamente, ela descobriu que o pai dela estava passando por limitação na saúde, descobriu que era o fígado, e ela ficou muito preocupada. E nesse tempo nós rezávamos ainda mais. A nossa intercessão, o nosso santo terço, o nosso jejum, a nossa adoração, o nosso estudo da palavra, tudo era em prol da saúde do pai dela, para que Deus pudesse realizar o milagre. A Mirella nunca fraquejou na fé, nunca perdeu a esperança que Deus em algum momento pudesse agir o milagre, realizar o milagre. E assim a gente foi caminhando, luta após luta, tribulação após tribulação, a gente foi caminhando junto e ela naquela confiança que Deus iria realizar. Chegou o momento da cirurgia, no qual ela foi a portadora, ela doou 70% do fígado dela para o pai, e após a cirurgia, quando a gente foi, eu e as irmãs dela fomos até o quarto ver como que ela estava, a primeira pergunta dela foi, o meu pai, como está o meu pai? Ele está vivo? Ele está bem? Como que ele está? Aí nós respondemos, está bem, Mirella, está firme. E ela, graças a Deus. Esse é o John, é o esposo da Mirella. E ele trouxe esse fato, né, em que seu pai não iria aguentar se entrasse numa fila de espera de um transplante. E você foi a doadora. Foi. Não apenas o fato de ter que se submeter a uma cirurgia e fazer todo esse procedimento de 70%. É bastante coisa, né? O John disse, né? Mas a fé que você tinha no teu coração garantia que aquilo iria fazer o seu pai sobreviver? Desde o momento que a médica trouxe isso, que eu e meus irmãos, que os quatro, nós somos 4 filhos, né? Os 4 se colocaram à disposição. Os 4 eram compatíveis? A mais nova nem chegou, a gente nem chegou a cogitar, porque ela não tinha nem peso para doar sangue na época, porque ela ainda é muito magrinha, Camila. Então, assim, ela já foi descartada na hora, mas ficou entre eu, o Jorge e a Thalita. E os 3 compatíveis no sangue,
Aí, como, vamos deixar os dois mais... vai tirando, né? Vamos deixar os dois mais velhos, falou para a Thalita, se nenhum dos dois puder, ou lá na frente, por outros exames, a gente descobrir que não tem como, aí a gente começa a olhar você, não vamos gastar cartucho, né? Aí vai eliminando. No final ficou entre eu e meu irmão, faltando uns 3, 4 meses ali antes do transplante, o Jorge precisaria fazer uma dieta específica ali por causa do fígado dele também. Aí foi quando falou assim, olha, diante da saúde do seu pai, a Mira, ela está bem, está saudável, tem condições, quer fazer a doação. Fiz todos os laudos. E dentro de mim era aquela coisa assim, não, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer, vai dar certo. E eu tinha uma certeza e ninguém me questionava de que ia dar errado, né? A primeira pessoa, e acho que a única pessoa que teve a coragem de me questionar foi a psicóloga, porque eu tive que fazer um laudo psicológico. É muito criterioso e muito sério essa coisa do transplante, né? E o tempo todo eu me senti muito amparada pela equipe médica, de dizer assim, Mirela, se em algum momento você tiver medo, você repensar, você tem esse direito, né? E eles sempre foram muito sinceros, com toda a ética do trabalho, mas assim, eles foram muito sinceros de dizer, olha, entre você e o seu pai numa complicação, você é a pessoa saudável, então você é a nossa preferência. E eu, não, vocês têm que salvar meu pai. Não, Mirela, a gente não vai fazer o que você está pedindo, tem que saber disso. Entre você e o seu pai, você é a pessoa saudável, a gente garante a sua saúde. Então, entre garantir a sua saúde e a dele, é a sua primeiro, que é uma questão... E com muito jeito... Simples, como era ouvir isto? Para mim era assim, não, você não está entendendo, eu estou fazendo isso para salvar meu pai. Não, você tem que salvar meu pai. Aí a psicóloga foi a primeira que conversou comigo. Mirela, ok, vai dar certo. Então vamos criar um plano aqui, vai dar certo. Você vai passar por isso, você está preparada para a cirurgia, é isso que você quer, você já perguntou o que você queria, você já viu o corte? Eu falei assim, ainda não, então você precisa olhar o corte. Aí eles mostraram como é que fica a cicatriz, tudo isso, tem que saber de tudo, ok. Digamos que fez toda a cirurgia, você passou por tudo isso e no final o seu pai não resiste e morre. E aí? Acho que foi a primeira vez que eu fui confrontada com essa verdade, eu falei assim, não, e aí não, peraí, eu estou fazendo tudo isso para ele ficar vivo. Não, Mirela, mas e se acontecer? O que pode acontecer? E você sabe que pode acontecer, porque o laudo cardiológico do meu pai foi levantada essa dificuldade, né, de que precisaria ter um cardiologista. Porque ele estava debilitado, teria que submetê-lo a uma cirurgia também. A cirurgia que iria acontecer com você, você estava bem. Sim, ele você não. Você ia se submeter a uma cirurgia, mas você estava bem. Ele estava debilitado já com a enfermidade. Sim. Então, tudo isso ficou muito claro. Eles tentaram esclarecer tudo para você. E não foram desumanos. Foi muito tranquilo, mas eu fui confrontada com isso. E eu lembro que a minha resposta para ela foi assim, e aí, como é que vai ser? Eu falei assim, olha, talvez a senhora não entenda, a senhora acha que eu sou louca, que eu sou maluca, mas eu tenho Deus e se meu pai morrer, eu vou me resolver com ele. Eu não sei explicar para a senhora como é que vai ser isso, mas eu vou me resolver com o nosso Senhor. Eu vou na capela, eu não sei ainda. Eu não consigo, não vou dizer para a senhora que eu vou procurar uma terapia, que eu vou procurar um médico, não sei. A única resposta que eu tenho de pronto para a senhora, para dizer para a senhora agora, doutora psicóloga, é que se isso acontecer, eu vou me resolver com o meu Senhor, porque eu não estou passando por tudo isso para, no final, ver meu pai morto. Hoje eu não consigo lidar com isso, não passa pela minha cabeça, eu não estou fazendo conta com isso. Aí ela ficou me olhando assim, mas como é que é esse negócio de você e o seu Senhor? Aí eu fui explicar para ela o que era a Canção Nova, ela achou que era um lugar para cuidar de pessoas que usavam drogas, eu fui esclarecendo, fui explicando a minha experiência de fé e tal. Aí no final ela falou assim, ok. Aí eu perguntei para ela, o que a senhora tem para me dizer? O que a senhora acha? Ela, não, acho que você tem condições de passar por isso. E acho que se você passar por uma situação que você talvez não queira passar, você vai ter condições de buscar a superação. Aí eu, ok. Fiquei com isso, mas dentro de mim, assim, em nenhum momento meu pai vai morrer. Imagina, meu pai não vai morrer. Mas dentro, lá no fundo ficava assim, mas e se acontecer? Então eu fui para o transplante muito confiante, muito segura na palavra de Deus, né, porque eu sempre tive essa relação com Deus de ser muito verdadeira e de ter muitas coisas assim. Ele me falou da palavra, então não, eu tenho um negócio aqui, está escrito, eu li, está riscado, então minha Bíblia é toda riscada, eu tenho datas, tem momentos que eu rezei pelo transplante, Deus me respondeu, eu fui fazer a revisão da minha palavra, né, estava lendo as palavras de todo o caminho que eu fiz com o nosso Senhor com relação à saúde do meu pai, desde a época que nós descobrimos a cirrose, todas as situações de dificuldades, todas. Eu tenho uma palavra ali.
de sustento, de alerta, de me agarrar, de uma promessa. Então, eu fui para o transplante assim, vai dar certo. Porque eu creio que vai dar certo. E porque eu não estou indo num sentido de que, estou me preparando para um luto. Não. Eu estou me preparando para o júbilo, para a vida, para celebrar, porque vai dar certo. Ou seja, você estava trazendo dentro de você aquilo que é falado, inclusive, como um ditado popular, enquanto a vida há esperança. Exatamente. Você estava disposta a fazer tudo pelo teu pai. Com certeza. Né? Ao ponto de chegar e dizer, doutores, vocês não estão entendendo, vocês têm que salvar o meu pai. Ou seja, você dizendo isso era como se você estivesse também dizendo, não se preocupem comigo, salvem o meu pai. Mas acho que mais ou menos. Mais ou menos isso. E você fez o transplante? Sim. Né? E quantas pessoas podem estar nos acompanhando agora e que nem se relacionam com os seus pais ou vivem umas experiências, digamos assim, eu falo porque também é uma experiência que eu vivi e que eu vivo, né, de ter aproveitado todos os instantes que eu tinha com meu pai. Que peso na consciência nós teríamos de dizer, faltou alguma coisa. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fui atrás disso? Por que eu não fiz... E quantas pessoas que podem estar nos acompanhando neste momento, ouvindo o teu testemunho, e podem estar vivendo a mesma situação, ou às vezes não está vivendo a mesma situação, o pai está ótimo, mas nem tem relacionamento com o pai, nem com a mãe, enfim. Nós vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho, mas eu quero deixar você com este questionamento. Como está o relacionamento seu com os seus pais? Independente da tua idade. A Mirella foi capaz, eu puxei aqui um pouquinho, né? Salvem o meu pai. Façam tudo o que vocês quiserem, mas salvem o meu pai. Ao ponto de entregar, de doar 70% do seu fígado para o seu pai. O que você está fazendo pelos seus pais? O que você é capaz de fazer pelos seus pais? Fica pensando, e daqui a pouquinho a gente volta. Como é bom ter você aí do outro lado, acompanhando tantos testemunhos que já passaram por aqui e ainda passarão por esta sala do Gente de Fé. E você também pode escrever para nós, dizendo um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho, enviar para cá, e quem sabe um dia você também não estará aqui, trazendo um pouco da sua história, levando esta experiência de fé a tantas e tantas pessoas que, tenha certeza, precisam ouvir histórias como a da Mirella, como a sua. Então escreva para nós, escreva, faça um resumo. É claro que falar de uma história, sempre nós pensamos em detalhes, enfim. Mas escreva e coloque um pouquinho daquilo que aconteceu com você, da sua experiência de fé, e mande para o e-mail gentedefé@cançãonova.com. gentedefé@cançãonova.com. Hoje nós estamos aqui com a Mirella. Ela está trazendo um pouco da experiência de fé que ela viveu, de ser membro da comunidade Canção Nova, de estar morando aqui desde 2007. Em 2009 descobriu que o pai estava doente, foi constatado, estava com uma cirrose por causa de uma virose, de um vírus, de uma bactéria. A chegar ao ponto de fazer o transplante, você ser a doadora de 70% do seu fígado para ele. Mas antes de você falar, tem mais alguém que quer falar com você também. Eu lembro, quando eu me recordo da Mirella, de uma frase do Papa Francisco na carta Lumen Fidei, Luz da Fé, que ele diz que o cristão, ele não pode eliminar o sofrimento, mas ele pode dar um novo sentido, o transformando no ato de amor. E foi essa experiência que eu fiz com a Mirella. Eu me lembro que quando o pai dela teve alta, eu estava lá, foi uma quinta-feira santa, e na sexta-feira começou a via dolorosa dele. Ele teve um momento de muita dor, chorava ali, igual uma criança, e de repente eu
me deparei com aquela cena, né, ele sentado e a Mirella massageando as costas dele. Lógico, dentro de mim tinha uma preocupação ali, porque ela também estava em recuperação, né, e toda cortada. E eu lembro que ali Deus falava comigo que era preciso viver aquela experiência. Mirella, ela não dava só parte de um órgão, que era, né, parte do seu fígado, mas ela dava todo o seu ser. Era um ato de amor, era uma oferta que ela fazia. Então, sempre a Mirella, ela foi sinal de amor ali para os pais. Ela não pôde carregar a cruz, mas ela compartilhou da mesma dor. Foram muitas assim histórias que a gente, né, que eu poderia ficar o dia inteiro contando com ela. E foi de muito ensinamento para mim toda essa experiência. Então eu lembro do noivado, quando o pai dela ali carregado pelos irmãos, o mundo externo desabando, né? O tio Carlos, o seu Caluca, como assim era chamado, ali já numa fase bem difícil, e a Mirella sempre viva, sempre dando uma resposta diferente. É aquela pessoa madura na fé, que se tornou para mim o referencial e que estava sempre se reinventando. Ah, é linda, Tati. Amo. É uma das minhas pessoas preferidas no mundo. Você teria todos os motivos, como diz numa gíria um pouco vulgar, de chutar o balde agora. Você está entregando a sua vida a Deus. Você está aqui evangelizando, entregando a sua vida, empenhando toda a sua vida na evangelização, cuidando de jovens lá no instituto, na nossa escola. Vive essa experiência com seu pai. Mal conseguiu enterrar o seu pai, descobre que sua mãe está com câncer. Como é que foi isso? Padre, foi muito doido. Porque assim, a Tati falando fica bem bonito, assim, né? Fala assim, nossa, gente, que pessoa que sublima tudo. Você viu? Que coisa chique, né? Não, porque assim, eu vivi a minha dor foi muito verdadeira diante de Deus, eu fui muito autêntica, porque é da minha pessoa. E eu vivi momentos assim, uma crise mesmo. Então, não vou dizer para o Senhor que é o céu, tudo bem, está doendo, mas é o céu. Não, foi muito difícil. Era muito concreta a dor. O luto do meu pai foi um luto muito difícil. O luto da minha mãe foi outro. São duas histórias, né? São duas experiências com a mesma pessoa, vividas em tempos diferentes, e que se deram de formas diferentes. Perder meu pai foi uma coisa, perder minha mãe foi outra. Dói tanto quanto a saudade é imensa, é igual para os dois, mas foi diferente como a coisa se deu. O meu pai, nós fizemos o transplante dia 18 de março, meu pai morreu dia 18 de dezembro, foram 9 meses. 9 meses exatos, meu pai morreu no dia que completou. Então, assim, depois eu fui ter condições de olhar e falar assim, nossa, foram 9 meses, meu pai nasceu para o céu. Mas não vou dizer que na hora que a médica falou, olha, o seu pai faleceu sozinho numa UTI, que eu pensei, nossa, meu pai nasceu para o céu. Imagina, padre, na hora eu me desesperei, na hora eu chorei alto, gritei, né? Não fiz aqueles escândalos barraco, mas assim, é uma dor profunda, por quê? Era a filha. Porque em 9 meses com ele, eu vou chegar na minha mãe, mas assim, em 9 meses com meu pai deu tanto susto na gente, meu pai viveu tantas situações de ir para UTI, entubar, parar de falar, parar de comer, depois voltar a comer devagarzinho, vi meu pai voltar a andar. Então, assim, era aquela coisa assim, ele quase morreu, mas não foi, então não é agora. E, de repente, assim, meu pai pega uma bactéria, fica ruim, minha mãe vivendo no hospital com ele, porque os últimos 2 meses, praticamente, meu pai morou no hospital. Então, minha mãe foi morar com ele ali, né, revezava com os meus irmãos, mas durante o dia quem ficava era ela. E aí acabou que no final de novembro, ela começou a ter um sangramento dentro do hospital. Quem acudiu minha mãe foram as enfermeiras do meu pai, porque meu pai... Ela cuidando do seu pai, começou a ter um sangramento. Começou a ter um sangramento, né? Sangramento, uma hemorragia uterina. Então, é como se fosse uma regra, né? Só que não parava. Então, era muito sangue que começou a sair. Ela começou a sentir muitas dores. Meu pai tocou a campainha e chamou as enfermeiras e falou assim, ela está passando... Então, as enfermeiras vieram olhar meu pai e falaram, ela está passando mal. Então, foi quando ligou para os filhos. Então, foi ali no final de novembro. Foi logo uma manhãzinha de um domingo. Eu lembro que eu estava, porque eu tinha ido para São Paulo para um casamento de uma prima. Então, o John estava comigo, estava meus irmãos, aquela coisa toda. E ela ligou chorando, dizendo, filha, eu estou passando muito mal, estou sangrando muito.
E aí nós fomos correndo, porque eu me desesperei. Não, eu falei, John, vamos para o hospital, tem que ir para o hospital agora, minha mãe está sangrando, está acontecendo alguma coisa, meu pai. Então nós fomos e aconteceu. Meu pai e minha mãe internados no mesmo hospital, em andares diferentes. Então eu nem voltei para a Canção Nova. Eu liguei e pedi para olha, eu posso ficar? Porque agora eu estou com a minha mãe internada, então meus irmãos que trabalham, estudam, eles vão se revezar com ela e eu vou ficar com ele. Então, Deus ainda me deu a oportunidade de ficar com meu pai, que foi uma coisa que os meus irmãos fizeram nesses 9 meses enquanto eu estava aqui. Sim. Né? Então, eu também tive essa oportunidade, não faltou nada. Aquilo que você falava, não faltou nada, não faltou amor, não faltou cuidado. Deus me deu a oportunidade de viver tudo o que eu precisava com meu pai, para depois falar assim, poxa, eu fiz massagem do meu pai, mas os meus irmãos fizeram muito mais. Assim, se os meus irmãos tivessem sentado aqui, meus irmãos viveram experiências que eu não vivi porque eles estavam todos os dias. Né? Para os meus irmãos falar disso seria de uma outra ótica, uma outra perspectiva, claro. Mas, enfim, papai morreu de 18. Nesse inteirinho, quando ela sangrou, ela internou, o médico fez uma limpeza, uma raspagem no útero, porque como não parava de sangrar, precisava ver. E aí ele falou para ela não contou para a gente. Falou assim, olha, dona Maria, a gente tirou muita coisa da senhora, eu mandei para biópsia, vamos ver o que é. Aí ela ficou com isso, em vez de falar pra gente, não, ela guardou, ficou quietinha. E falou assim, olha, só que a senhora não vai poder ficar com o seu Carlos. Aí ela chorou, porque ela queria ficar com o marido, com o mozinho, imagina. A gente, mãe, você acabou de fazer uma limpeza de útero, você não pode, tem que fazer repouso. Então foi para casa das minhas tias foram cuidando delas e eu com meu pai e meus irmãos revezando. E aí ele foi piorando, muito rápido, foi muito rápido. Ele pegou uma bactéria, outra bactéria, antibiótico em cima de antibiótico. Enfim, eu sei que ele... Foi um dia que ele foi parando de falar e parou de mexer, eu fui ficando assustada, e chamei as enfermeiras, meus irmãos ligaram para saber se ela tinha passado a noite bem, eu falei, o papai não está falando, não sei o que é. Aí eu sei que nesse dia minha mãe tinha um exame no hospital, aí ela apareceu, ela pegou beijo no meio do olho do furacão, um monte de gente dentro do quarto, que o pai não mexia, não conseguia respirar direito, aí ela, o que está acontecendo com ele? Então assim, até isso Deus permitiu, porque ela pôde se despedir do meu pai, que foi a última vez que ela viu meu pai, e ele faleceu no dia que eles faziam o aniversário de casamento. Então, ela falou que ela foi fazer o exame e pensou, vou passar no quarto do Carlos para dizer parabéns, porque amanhã nós vamos fazer 31 anos de casados. E aí ela chegou e viu aquela cena, a gente tudo chorando. Então, dali ele já foi para a UTI, nós fomos para casa, e eu lembro que aquela noite foi uma noite muito difícil, porque a sensação que eu tinha é que eu estava perdendo meu pai, era uma coisa muito ruim. Eu lembro que eu estava no aplicativo do celular conversando com uma irmã de comunidade. Falando para ela falou assim, olha, se abandone em Deus, você tem que abandonar o seu pai nas mãos de Deus. Mas eu não quero perder meu pai, eu não acredito que depois de tudo isso, depois de tanta dor, desse transplante, eu com um pós-cirúrgico super dolorido, não é possível, não é possível. Enfim, 7 horas da manhã eu toco o telefone pedindo para alguém no hospital. Então, já vai naquele medo. Quando chegou lá, a médica do plantão da UTI, porque ele morreu sozinho. Isso foi muito desesperador para mim. Ele morreu sozinho, né? Sem a gente. Receber a notícia. Quem recebeu a notícia primeiro foi eu e minha irmã, a do meio. A outra mais nova estava lá fora, ficou para fora, porque só podia entrar 2. Eu já levantei na hora junto com a Thalita. Ela escutou o meu choro da Thalita, elas já entraram, elas invadiram. Minha prima e minha irmã, a gente começou a se abraçar, fomos ligar para o meu irmão ir para o hospital. Quando o meu irmão entrou, fui eu que contei para ele. Foi muito difícil. E, padre, naquele momento, eu não vou dizer que eu estava vendo Deus, porque eu não entendia, eu não conseguia entender, foi muito desesperador. O início do luto, então ele morreu dia 18, passamos ali aquele momento de velório, a gente estava processando a notícia, dia 23 ela tinha um retorno no médico da biópsia, que era, 5 dias fez a depois. Limpeza, né, precisava voltar no médico. Fomos para o retorno, tranquilas, eu, minha irmã e minha mãe, junto com o John, porque o John estava lá com a gente. O John levou, a gente foi no carro da Canção Nova, inclusive, né. Aí fomos para o hospital, chegamos lá, entramos, o médico, precisa do papel da biópsia, eu que fui buscar lá no balcão, voltei, imaginasse que o papel ia conter aquela notícia. Tranquilo, entrei na sala e o médico olhou ali, então. Aí ele olhou e falou assim, então, dona Maria. Então. Aí ficou olhando para a cara dela e falou assim, lembra que eu disse para a senhora que o que a gente tirou é muito sério? Ela, lembro. Ele, então, a senhora está com câncer de endométrio. Padre, eu comecei a rir de nervoso. Eu, o quê? Aí eu, não. Peraí, antes de você contar. 5 dias depois, teu pai faleceu no dia 18 de dezembro. 18. Essa notícia foi 23 de dezembro. Como é que tua mãe estava reagindo à morte do esposo? Não, ela estava super...
para quem conheceu a minha mãe sabia, né? Mamãe todo mundo chamava de manteiga derretida porque ela era muito sensível. Então, assim, para minha mãe perder o meu pai foi muito difícil. Para minha mãe viver com o meu pai numa UTI já era muito difícil, porque ela não podia estar com ele. Eu lembro que ela me ligava na Canção Nova chorando, que ela estava com saudade, que ninguém entendia, que era o marido dela, não sabia viver sem ele. Então, assim, para ela, era uma coisa assim, estava todo mundo vivendo aquele processo de se desfazer, de tirar as roupas, de mexer nas coisas dele, de dar embora. Imagine, em nenhum momento passou na cabeça, acho que nem minha, nem das minhas irmãs, nem do meu irmão, nem da minha mãe, que ela estava doente. Ou seja, não tinha nem chegado à missa de 7º dia ainda. Não, imagina. Dia 23, padre, antevéspera de Natal, sabe assim, é um negócio que você não está preparado para isso, você não está preparado. Você não imagina que você vai passar por isso. E ela estava bem sofrida, muita saudade, muito chorosa. Nós estávamos, todos nós. Era o primeiro Natal sem ele. Né? Se preparando, e assim, foi muito rápido. Ele morreu dia 18, dia 19, velório, aquela coisa toda. Então, assim, não deu tempo. Dia 20 a gente foi mexer nas coisas, foi arrumar o quarto, tirar as coisas dele com ela, para não protelar tanto. A gente já estava naquele movimento de entender uma vida sem ele, sem a presença dele. E aí recebe a notícia de que ela está com câncer de endométrio. E que pelo exame era muito sério, e era caso cirúrgico. Eu nem sei dizer para o senhor tudo que eu senti na hora, mas assim, no meio do luto, eu estava com uma mãe doente, as portas de uma quimioterapia, né, porque aí já estou pulando lá na frente. Eu pedi licença da comunidade, porque quando a gente recebeu a notícia, eu já fiquei para o Natal, então nós passamos o Natal daquele jeito, porque do dia 24 de manhã eu estava com a minha mãe fazendo exame, pré-cirúrgico, então nós viramos o Natal naquele climão maravilhoso, né? Eu preferia dormir. Eu lembro que eu falava assim, minha vontade de dormir e acordar daqui a 1 ano, porque isso de tudo já vai ter passado. Sendo muito humana e muito sincera, não sei se quem está em casa já passou por isso, mas eu vivi situação tipo assim, meu Deus do céu, minha vontade de fechar o olho e abrir daqui 1 mês para dizer assim, o pior passou. E eu sentia muita raiva. Não era uma raiva de Deus, não era uma raiva direcionada a Deus, mas eu tinha raiva, eu nem sabia o que fazer com a raiva. Eu sentia raiva porque fizemos tudo o que fizemos, meu pai morreu, porque minha mãe estava doente, porque a minha mãe estava sofrendo o luto do meu pai, minha mãe ia viver uma cirurgia, ia sofrer as dores da cirurgia, porque as minhas irmãs estavam lidando com a perda, porque eu estava longe da comunidade, não porque, porque eu preciso estar na comunidade, mas assim, porque eu estava numa realidade totalmente diferente, uma coisa era muito maluco, padre. Então eu tinha muita raiva, eu tinha momentos que me dava muito desespero, tive muita dificuldade para rezar. Era muito difícil para mim, vou viver um momento de oração, porque dentro de mim estava tudo, foi muita coisa, uma coisa muito atropelada. Era muita dor, eu não sabia dar nome para o que eu estava vivendo. Sua mãe, ela lutou contra o câncer durante quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. O primeiro ano ela lutou, deu ok, terminou a rádio, fez químio, foram 6 sessões de químio, vi minha mãe perder os cabelinhos, raspei a cabeça dela, aprendi a usar lenço junto com ela, saí na rua de lenço, minhas irmãs também. Então, assim, a gente viveu esse momento com a mamãe, né? Porque quando o médico fez o exame, fez a cirurgia, falou, olha, era muito mais sério do que a gente imaginava, sua mãe vai passar por maus bocados, né? Porque eu recebi essa notícia no hospital, fiquei assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Lembro que a minha cunhada, no dia que nós descobrimos o câncer da minha mãe, ela me fez uma pergunta que, na hora, eu não sabia nem responder. Ela falou assim para mim, eu contei para eles, né? Para o meu irmão, minha mãe estava com câncer, nós fomos para a casa dele para eu contar o veredito da consulta. Ele já ficou bem abatido, chorou bastante. Aí, na hora de lavar a louça, assim, do almoço, meu cunhado virou para mim e falou assim, Mi, você que está lá na Canção Nova, você que é de Deus, assim, está mais perto, né? Uma ligação mais direta. Assim, por que isso está acontecendo com a nossa família? Poxa, a gente acabou de perder o seu pai. Jorge acabou de perder o seu Caluca, sua mãe, agora sua mãe com câncer. Ela falou assim, tem explicação? Eu falei, Marcela, eu não sei dizer para você por que nós estamos passando por isso. Não sei, não tenho uma resposta para dizer assim, Deus está me permitindo, eu pequei, Deus está me castigando, eu deixei de rezar um dia e agora... Não sei dizer para você. Essa é uma experiência, assim,
em que você espera uma resposta e a resposta não vem. Não tem. E com certeza você não experimentou isso sozinha, mas toda a tua família. Até para nós deixarmos claro aqui, como nós falamos no início, né? A sua mãe era irmã do Monsenhor Sim. Jonas, né? Então foi uma experiência em que não somente você experimentou, mas a família Canção Nova experimentou com você, esteve com você, mas também a família de sangue esteve junto com você, né? Tem alguém que quer falar com você ali também. Mas Mirela, você sabe tudo aquilo que você é para mim. Eu sou seu tio, sou seu padrinho. Vi você, nenê, vi você menina, vi você mocinha. Vi você vindo para a Canção Nova. Mas o mais intenso que nós vivemos foi quando sua mãe ficou doente. Já na parte final, nós não queríamos que fosse parte final, mas quando chegou a parte final, você pediu permissão e, claro, nós demos essa permissão. Você foi para São Paulo e ficou lado a lado com a sua mãe. Nas vezes todas que eu ia para São Paulo, ao hospital, para visitar a sua mãe, a primeira coisa que eu fazia é perguntar a você, interrogava você sobre como estava sua mãe, mas não era simplesmente perguntar como está sua mãe. Eu queria saber, assim, em profundo, a situação dela. E você viveu ali, lado a lado com ela. Você se desgastou. Você não tinha horário. Você almoçava quando podia. Você jantava, se jantava. Claro, pessoas passavam pelo quarto do hospital, mas você é que estava o tempo todo. Você foi maravilhosa, filha. Sua mãe deve ter uma gratidão enorme a você. Você se lembra muito bem daquele dia de Natal. Da parte da manhã, eu fiz questão de ir bem mais cedo. Fui logo para o hospital, não fui para a casa onde se reuniam os nossos. Fui para o hospital. E lá estive um bom tempo com você e com a sua mãe. Eu percebi que a sua mãe estava por um fio. Mas eu não queria acreditar que ela estivesse no final. Nem você. Mas na verdade ela estava. Eu abracei fortemente, pedindo a Deus que conservasse a Maria José, minha irmã, e fui para viver o Natal com os nossos. Na madrugada, o enfermeiro veio dizer que chamasse as pessoas da família porque ele estava no final. Foi um susto, não é verdade? Vocês todos vieram rapidamente e o mais bonito, vocês resolveram rezar o terço da misericórdia. E rezaram. E durante o terço da misericórdia, sua mãe faleceu. Foi para o céu. O Senhor a levou para a glória. E quando vocês foram ver a hora, era 3 horas da manhã. Se reza o terço da misericórdia às 3 da tarde e às 3 da manhã. Jesus misericordioso veio buscá-la justamente na madrugada às 3 horas. Alegremo-nos, Mirela. Sua mãe está no céu. Ela é nossa intercessora. Ela é a minha irmã mais nova, então ela deve interceder muito por mim e por nós. Ela é sua mãe. Ela deve interceder muito por você e seus irmãos. Mirela, alegremo-nos. Temos alguém da nossa carne no céu. A nossa carne chegou no céu, Mirela. com certeza, tem um pai e uma mãe no céu juntos, felizes. Isso que é
O mais bonito que também no dia eu tive a oportunidade de ir até o velório. Eu estava em São Paulo vivendo ainda o velório, o tempo de luto do meu pai, que meu pai faleceu no dia 4 de dezembro. Sua mãe, a Maria José, que nos conhecemos, né, já de anos, foi no dia 26. 26, a madrugada do 26. Madrugada do 26. Fui lá e quando dei um abraço em você, você disse justamente isso. Agora ela encontrou o papai no céu. O que você, para nós caminharmos já para o final do programa, claro que nós teríamos aqui e deveríamos ter muito tempo agora para falar de tantas e tantas outras coisas, mas o que você deixa para os filhos que estão nos assistindo e que não aproveitam enquanto têm os seus pais? Eu digo para você acordar, porque eu não consigo imaginar como eu estaria hoje se eu não tivesse tido a oportunidade, ou vivido todas as experiências que eu vivi com os meus dois pais. Eu tenho dentro de uma grande gratidão a Deus. É claro que no início foi difícil, mas tudo teve sentido. A oração me sustentou até quando eu não conseguia rezar. O exercício da disciplina, de rezar com a verdade, me sustentou, me fez dar significado para as coisas. Eu fiz muitas experiências com a oração nessa época de luto. Perder minha mãe foi muito diferente, porque nós fomos preparados, a gente foi assistindo aquele sofrimento. Então chegou um momento em que a gente sofre tanto quanto a pessoa que a gente fala: Jesus, né, tem misericórdia, tem misericórdia. Nós sabíamos que era 3 horas da manhã, nós olhamos, meu marido falou: olha, vai dar 3 da manhã, vamos rezar o texto da misericórdia. Ela estava agonizando, então nós rezamos. Então eu quero dizer para você que não perca tempo, porque é um tempo muito precioso, passa muito rápido, e depois que ele acaba, fica uma saudade muito grande. Hoje eu vivo uma saudade muito gostosa dos meus pais. Hoje eu vivo assim, aquela coisa de lembrar do que é bom, de ser grata. Eu tive uma oportunidade linda de estar com a minha mãe internada ali perto do fim, enquanto eu ainda conseguia conversar, de eu falar para ela e de eu fazer perguntas. Eu perguntei para ela: mãe, você está serena? Porque ela sabia que ela ia morrer. Ela falou: vocês não querem me contar, mas eu sei. Vocês não querem falar, mas eu sei que eu não vou sair desse hospital, que eu tenho pouco tempo. Então, a partir dali, eu falei assim: então, mãe, vamos ser sinceros uma com a outra. Como é que a senhora está se sentindo? Ela falou: eu estou serena, Mirella, estou tranquila. Então, eu tive uma experiência linda de ver a gratidão da minha mãe. Eu falei assim: mãe, faltou alguma coisa na sua vida? Não, Mirella, Deus foi bom, Deus me deu seu pai, me deu vocês. Meus filhos são bons, todos são criados, não tem ninguém no crime, não tem ninguém usando droga, minhas filhas são boas, todas estudaram, com toda a dificuldade que nós passamos. Olha, eu criei meus filhos, são bons. Então, eu tive uma experiência de olhar no olho da minha mãe e ver assim, a gratidão dela a Deus. Como o próprio Monsenhor disse, você dizendo, ela agora está do céu. Eu tenho certeza. Agradecida pela família que tem. Viver hoje a saudade da minha mãe é outra coisa. Não tem desespero, não tem raiva, tem muita gratidão. Deus foi muito bom. E como você está vivendo a sua experiência de filho com os seus pais? O tempo, eu posso dizer também, juntamente com a Mirella, é muito curto. Aproveite enquanto você os tem. Independente da sua idade. Olha o testemunho de fé da Mirella. Olha a experiência de Deus que ela fez e continua fazendo, mesmo tendo sepultado pai e mãe. E você, o que tem feito com seu pai, com a sua mãe? Esse programa é feito desta forma. Não para nos mostrar porque essa história poderia ter sido diferente. Ter vindo o pai curado, a mãe curada, mas não foi. É feito de pessoas que, mesmo quando parece tudo perdido, têm fé. Partilhe a sua vida com outras pessoas. Com certeza, muitos farão a experiência de tocar neste Deus, que mesmo quando parece que tudo perdeu, está sempre conosco. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe você. Mirella, muito obrigado. Foi muito bom. Teríamos ainda mais 3 programas para fazer, mas não temos tempo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!